É uma satisfação muito grande estar aqui, na época, participando desses diálogos e trazendo um tema que me foi encomendado pelo Dr. Roberto Drome, certamente sabendo um pouco do meu histórico, do passado. Eu venho de uma família de transportadores de passageiros. Por mais de 30 anos, a nossa empresa transportou, uma das conhecidas empresas de transporte de passageiros do sul do país, atuou efetivamente na região e continua hoje em outras mãos de outros investidores. E também venho de uma cidade que reúne grandes empresas, grandes indústrias que estão voltadas a esse setor, como a Marco Polo, que está nos apoiando hoje aqui, a Agrale, uma empresa bastante presente aqui na Argentina, a Randon, Guerra, enfim, outras empresas transportadoras. Mas o tema que eu venho falar é de uma experiência de eficiência no setor de transporte de passageiros por ônibus, e peço a compreensão dos senhores também para falar em português. Eu vou poupá-los dos erros gramaticais do meu espanhol e vou procurar falar num português um pouco mais lento, que acredito que é também um idioma comum aqui do Mercosul, falarmos as nossas próprias línguas, né? Então, com essa concessão, inicio dizendo que nós temos acompanhado em várias cidades no mundo. Hoje já são mais de 160 cidades, uns 36 países, o desenvolvimento de um transporte por ônibus mais eficiente, o chamado BRT, Bus Rapid Transport, um sistema onde se reúne infraestrutura de transporte por rodas, por pneumáticos, em vias próprias, segregadas das vias normais, e articulado com sistemas de terminais de passageiros, com tarifas pré-pagas, e com um sistema que assegura mais eficiência, mais rapidez, mais velocidade operacional e uma forma mais atrativa de prestar esse transporte de massa. Na verdade, quando nós falamos aqui de BRT, não se está falando apenas de um transporte público, mas principalmente de um transporte de massa, de grandes volumes de pessoas. Nós temos várias experiências interessantes aqui na América Latina. No Brasil, na década de 70, em Curitiba, um dos prefeitos, Jaime Lerner, incrementou esse modelo com um sistema com paradas num formato meio arredondado. Aqui nós não dispomos de imagens, mas eu vou tentar narrar um pouco isso, num formato com uma estética muito interessante, com terminais de passageiros que fizeram com que determinadas regiões urbanas se tornassem mais atrativas para negócios, para estética urbanística, enfim, para várias funções, e combinado com equipamentos modernos de ônibus. Equipamentos de ônibus articulados ou biarticulados, integrados com outros ônibus coletores que levam a essas rotas principais, a essas rotas troncais, e em vias próprias. Evidentemente que a reforma de um sistema de transporte, e aqui nós temos especialistas, requer uma série de mudanças. Requer mudanças culturais, requer vontade política, requer mexer com concessões já existentes, requer lidar com desapropriações de áreas para formar novas vias. Mas se sabe que esse modelo de BRT, em muitas cidades, tem a vantagem de poder ser implantado com bastante rapidez, principalmente nas cidades que dispõem de vias largas, vias anchas. Nesses casos, como Bogotá, o Transmilênio de Bogotá levou 24 meses para ser implantado numa primeira fase. É um tempo relativamente rápido para a implantação de um sistema assim. Agora ele está partindo para novas fases, dos alimentadores com ônibus menores, também vinculados a esse regime. No Brasil, no ano passado, aliás, nesses
2, 3 últimos anos, em razão de Copa do Mundo e de uma necessidade de desenvolvimento de infraestrutura, foram investidos mais de 8 bilhões de reais no modelo do BRT. Depois de Curitiba, se desenvolveu também no Rio de Janeiro, também em razão da Copa do Mundo, com um modelo mais moderno que sai desde o aeroporto até a Barra da Tijuca, numa linha rápida, direta. Evidentemente que o ideal seria, em muitos casos, o transporte por trilhos, mas o BRT se mostra de 10 a 100 vezes mais econômico do que o transporte por trilhos. E muitos desses equipamentos são bem produzidos na nossa região sul aqui do país. Esse foi também um motivo do Transmilênio. O grande custo da infraestrutura para criar um modelo por trem não foi acessível, a opção acabou sendo pelo transporte por ônibus. A solução atende a algumas diretrizes de uma vida mais limpa, mais isenta de emissões. A redução das emissões nas cidades é um dos grandes desafios. E se nós vermos hoje imagens de como eram algumas rodovias no passado e como são hoje com este modelo, nós vemos que aquelas rodovias, como imaginem, por exemplo, aqui a 9 de julho, a Carlos Pellegrini, a Cerrito, num horário de pico, com um congestionamento extraordinário, pode se esvaziar uma rua dessa, com terminais, não digo que seja o caso, o modelo local tem as suas necessidades próprias, e a implantação de um sistema como esse requer, evidentemente, que a adaptação ao sistema atual, aos modais existentes, barcos, catamarãs, bicicletas, pedestre, que é o principal de todos, o passeio, e, enfim. Um passo seguinte, um passo importante nesse processo, é como implantar isso, né? A implantação em várias dessas cidades tem mostrado resultado com a criação de empresas públicas especializadas. A empresa pública que vai cuidar do transporte, que faz as licitações das linhas troncais, que faz as licitações das linhas administradoras, que faz a licitação de uma outra empresa que cuida das tarifas, da arrecadação de tarifas e de controles. Uma das características da eficiência desse sistema está no fato de um monitoramento permanente. O usuário tem a capacidade de saber o tempo que chegam os veículos, tem uma boa informação para a compra de passagens pré-pagas. A passagem pré-paga é uma das grandes vantagens disso, poder comprar passagens para o mês todo, para o dia, e se utilizar de uma única passagem para fazer vários trajetos. É um desafio de eficiência, né? As tarifas têm estado em média. Curitiba, 1,27 dólares. Metrobus em Quito, 0,25 dólares. Bogotá, 0,79 dólares. O número de passageiros embarcados nesses sistemas em várias dessas cidades também é bastante grande. Curitiba embarca hoje em torno de 1.300.000 passageiros, Quito 1 milhão de passageiros, Bogotá 1.500.000 passageiros por dia, México 2 milhões de passageiros por dia, Beijing está próximo de 1.500.000 de passageiros dia. Se trata, enfim, de uma solução que está aparecendo nas cidades e que, certamente, a pedido do Dr. Roberto, é um bom tema para trazer a esse diálogo. Exige projetos com uma preparação política, com uma preparação operacional, com um projeto de infraestrutura construtivo, com um projeto de integração com os demais modais de transporte, com planos de captação de recursos para isso e implementação. Tem em comum alguns agentes como o poder público, os técnicos gestores, concessionários, fornecedores do sistema.
nessas cidades nós temos visto que os fornecedores de chassis, como a Mercedes, a Volvo, têm estado presentes no desenvolvimento desses trabalhos. Os fornecedores de carrocerias também têm se instalado em alguns desses países para fornecer, para suministrar com mais facilidade esses equipamentos. Enfim, tem todo um entorno de vantagens, de eficiências, de desafios, de mudança de cultura, mas que tem mostrado bons resultados. Pelas experiências que se vêem em vários desses países, é um caminho a ser seguido adiante. É uma evolução, é uma busca de eficiência no setor de transporte por passageiros por ônibus. No nosso país, no Brasil, pode-se dizer que essa política de mobilidade vem ao encontro das diretrizes constitucionais da nossa Constituição, no que diz respeito ao desenvolvimento urbano, vem ao encontro do Estatuto das Cidades, uma lei de 2001, e também vem ao encontro das leis de diretrizes de mobilidade urbana de 2012, um pouco mais recente, que prioriza, primeiro, veículos sem motor. O passageiro é o fundamental, por questão de saúde, por questão de meio ambiente. Segundo, prioriza energias limpas. Um passo seguinte para esse tipo de transporte, como falava o Dr. Tomás há pouco também, é a busca de soluções sem emissões de carbono, de transportes por eletricidade, como já se vê hoje em Los Angeles, que também se usa o BRT, sem exatamente corredores próprios específicos, que garante bastante velocidade operacional, né? Enfim, em poucas palavras, eu falo aqui de um modelo, de um conceito que certamente está sendo pensado também pelos senhores aqui na Argentina, como está sendo pensado em outros países, que depende de adaptações locais, que depende de vontade, mas que pode trazer mais resultados no campo da eficiência dos transportes públicos. São algumas considerações, uma breve contribuição. Muito obrigado. Perfeito.